Oi, gente! Então, enquanto corre o nosso sorteio, enquanto a gente vai buscando a meta para o sorteio, vamos continuar com o pré-modernismo, tá? Conforme nós combinamos. Antes disso, vou dizer que estou muito contente cada vez mais com as inscrições de vocês, com a participação de vocês e com os elogios que vocês têm colocado lá para mim. Muito obrigada, viu? Então vamos seguir e participem lá do sorteio que está correndo. Então assim, ó, a gente tem falado no pré-modernismo, nós temos falado bastante no Lima Barreto, no Afonso Henriques de Lima Barreto. O Lima Barreto era neto de escravos, mas tinha esse nome de rei, né? Porque Afonso Henriques, nome de nobre. Afonso Henriques de Lima Barreto. Eu costumo dizer que ele nasceu e morreu em datas ou em épocas assim bem emblemáticas. Tem gente que tem essa coisa meio que esse destino, né? De nascer e morrer em datas ou em épocas ou em lugares bem emblemáticos. Isso também aconteceu com meu pai. Ele nasceu no dia 7 de setembro, então uma data para nós brasileiros bem emblemáticas, né? Independência do Brasil. E ele morreu na sede do sindicato que ele mesmo fundou, que era o Sindicato dos Serviços Penitenciários aqui no Rio Grande do Sul. Ele morreu lá na sede durante uma reunião. Então tem gente que tem essa coisa de vida e morte emblemática. O Lima Barreto, a gente nota que ele também tinha isso, porque ele nasceu num dia 13 de maio, só que 13 de maio lá de 1881. Além de 13 de maio ser uma data bem importante também, porque a abolição da escravatura, depois ele morreu no ano de 1922, justamente quando estava oficialmente começando o modernismo no Brasil com a Semana da Arte Moderna. Então ele nasceu numa data emblemática, né, 13 de maio. Claro que a abolição da escravatura veio a ser só 7 anos depois, lá em 1888. Mas a data 13 de maio era a mesma, né? E depois, conforme eu já disse, veio a falecer lá no que se comemoraria a Semana da Arte Moderna. Além disso, ele nasceu no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Ele nasceu 7 anos antes da abolição da escravatura, ele nasceu 8 anos antes da proclamação da República, então ele nasceu num momento de muita efervescência social no mundo para a abolição da escravatura, que, diga-se de passagem, o Brasil foi o último país aqui das Américas a libertar seus escravos, e ele nasceu também perto, né, ou naquela transição da monarquia. Ele nasceu quando ainda era monarquia, para a república. Ele foi um escritor assim muito combativo, muito incisivo, mesmo que usando assim da ironia, né? Como ele usou nos personagens ou nos livros. Nós já comentamos aqui os Brusundangas, que conta a história daquela... alguém aqui já tá me apontando: professora, toma água, porque vê que eu já vou começar a tossir, então eu vou tomar água. Então, Brusundangas, ele fala naquela escola, né, escola dos Samoiedas, daqueles que imitavam
os samoiedas europeus, os samoiedas ricos, imitavam o tipo de fala, imitavam a roupa, para ironizar os escritores aqui, né, do Brasil. E no Triste Fim de Policarpo Quaresma, que nós também já falamos, então que tem aquele major ufanista, né, que acha que o Brasil é um país forte, uma nação muito, vamos dizer assim, atuante no cenário internacional até, vamos dizer, de tanto que ele enaltecia, voou a caneta aqui. Tudo para quê? Para criticar aquele momento em que o Brasil passava. Então eu vou mostrar para vocês, eu só fiz uma observação aqui, eles estão se matando de rir porque eu fui falar assim e voou caneta, mas, né, normal meu. Ele nasceu no Rio de Janeiro, conforme eu já falei para vocês, em 1881, e morreu na mesma cidade em 1922. Ele era neto de escravos, tinha uma origem muito humilde. Eu, particularmente, nunca entendi muito bem, porque não sou historiadora, nesta fase de transição, essa dinâmica de libertação de escravos, porque ele era neto de escravos, mas os pais não eram escravos. Aí eu pensei, os pais não eram escravos, não pela lei do ventre livre, porque a lei do ventre livre, se não me engano, foi lá em 1870, alguma coisa assim, 1871. Então, quando ele nasceu, fazia 10 anos da lei do ventre livre, acredito eu, alguma coisa assim. Aí eles não poderiam ter, os pais dele, ter sido libertos por essa lei. Mas os escravos também tinham outras maneiras, né? Eles compravam a sua própria carta de alforria e etc, etc. Então, não sei bem, porque a mãe dele era professora e inclusive fundou uma escola que durou pouco, essa escola, porque ela veio a falecer, ela teve problemas de saúde e tal, que o pai também teve. Então cedo o Lima Barreto teve que começar a trabalhar para sustentar os irmãos e para sustentar até mesmo o pai, né, que era doente. E a mãe ele já tinha perdido lá por 6 anos de idade. Mas eu sei que ele era neto de escravos, ele tinha uma origem muito humilde, ele entrou para a escola e teve que abandonar a escola por motivos financeiros. Então, inclusive na escola politécnica, que ele abandonou sem concluir os estudos, mas depois ele fez concurso para a Secretaria da Guerra. Ele trabalhou a vida inteira ali, depois ele trabalhou, nesse meio tempo, ele trabalhou também como jornalista. Enquanto ele trabalhava na Secretaria da Guerra, ele aproveitava as horas também para escrever seus livros. Então ele teve, vamos dizer assim, uma carreira dentro do serviço público, e com essa carreira ele conseguiu, de uma maneira bem humilde, se sustentar e sustentar seus irmãos também. Mas ele teve muito problema com álcool e no fim veio a morrer muito, assim, muito jovem, com 41 anos de idade, em virtude do alcoolismo, que ele passou a sofrer. Não sei se por se achar incompreendido, né, já que os livros dele mostram a insatisfação que ele tinha com o país onde ele vivia e como as coisas aconteciam, que tudo era a base da propina, tudo era a base do conchavo, né? E ele passou a beber, e tanto que veio a falecer de alcoolismo. Como eu disse para vocês, num ano muito emblemático em que começaria
o modernismo. Embora ele seja pré-modernista, seja considerado, muitos começam a rever isso, muitos teóricos da literatura, e achar que ele era praticamente um modernista. Mas isso eu penso que seja muito natural, porque conforme a gente já falou em outros vídeos, as escolas têm uma data ali para marcar, mas não é assim, ontem era o pré-modernismo, hoje é modernismo e não tem mais pré-modernismo. Não, como é que eu vou dizer, característica ou várias características vão se entrelaçando, né, entre as escolas. Então não tem o termina hoje e começa amanhã. No fundo, mais é para fins didáticos mesmo. Deixa eu ver se eu tenho que falar mais alguma coisa. Eu acho que em relação à vida dele, é mais ou menos isso. No próximo vídeo eu vou fazer uma listagem das obras dele, quando ele publicou e qual foi a importância de cada uma delas, tá? Então, volto a dizer, obrigada pela participação de vocês. Continuem lá concorrendo, se inscrevendo, participando dos sorteios, que a gente vai sortear 2 livros maravilhosos da Dark Side, tá? Então olhem lá no vídeo do sorteio e participem e se inscrevam, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. A participação de vocês é fundamental pro crescimento do canal. Vocês é que fazem o crescimento desse canal, tá? Obrigada, até o próximo vídeo.